Amém e amém. Mais uma vez, saúdo todos com a graça e paz do Senhor. Meu nome é Paulo, Reverendo Paulo, sou lá de Caruaru, da paróquia do Oleiro. Aqui eu mando em nome de toda a comunidade da paróquia um grande abraço, de amigos, de irmãos que comungam da mesma fé. Não vim sozinho, vim com minha esposa, com Vanessa, ela que tem me acompanhado por toda a vida, ou pelo menos desse tempo para cá, de 1 ano e meio para cá. Estamos aqui de novo. A última vez que vim para cá foi na ordenação, onde fui ordenado juntamente com o reverendo Pablo, com o reverendo Jonas, com o reverendo Vitor, e que como foi bom e como é bom estarmos juntos. Vou fazer mais uma vez e peço para que você me acompanhe na leitura dessa passagem bíblica que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 ao 46, e diz assim a poderosa palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Eu vou parar e fazer algumas pausas para que a gente possa, para que eu não tenha que fazer essa leitura novamente. Primeiro ponto aqui no versículo 39 é que fala que Jesus, ele não foi a primeira vez ao Monte das Oliveiras, naquele lugar onde se colhia azeitonas, mas ele tinha o costume de ir, era a prática de Jesus, enquanto vida estava aqui conosco, Deus encarnado, presente aqui no nosso meio, posso falar de forma literal, em carne, era de costume ele fazer essa passagem lá no Monte das Oliveiras. E o que era mais de costume ainda, não era só ir para o Monte das Oliveiras, aqui já estamos, na verdade, no final do ministério de Cristo, durante esses três anos e meio que ele estava aqui na terra, mas não era só esse costume que ele tinha de ir para o monte, mas também era de costume que os seus discípulos o seguiam, e isso deixa bem claro, ele não estava sozinho. Alguns dos seus discípulos estavam com ele, especificamente 3, os irmãos Tiago e João e Pedro. Jesus não andava sozinho, e assim ele nos chama para viver em comunhão. E aí no versículo 40 ele chega no Monte das Oliveiras, e no lugar que ficava nesse monte, um lugar chamado Getsemane, e vai ser sobre isso que a gente vai falar sobre nessa mensagem. E ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 41 mostra a prática de Cristo, ele ensinando aos seus discípulos, ensinando mais uma vez a eles e nos ensinando mais uma vez em prática, em ação. Mais uma vez ele se afasta a uma pequena distância e ora, se ajoelha, se prostra, se derrama, levanta, ou na verdade leva a sua causa a Deus Pai. E ele se afasta, se ajoelha e ora, e começa: Pai, e nos ensina como orar também aqui. Tudo isso é o ensinamento de Cristo, nada é por acaso. Cada fala que ele faz aqui não é aquela fala levada por puro sentimento, mas é uma fala de um adorador. E ele diz assim: Pai, se queres, olha que lindo, se queres, antes de tudo, antes do meu querer, sempre se faça a tua vontade. Se queres, afaste de mim este cálice, contudo, e ele diz isso aqui, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Cálice de sofrimento, cálice da ira de Deus, um cálice que eu e você não suportamos. Apareceu-lhes então um anjo do céu, a providência divina que fortalecia Jesus. É a garantia que quando estamos em aflição, em sofrimento, há alguém que nos consola, há alguém que intercede por nós, há alguém que nos levanta. Versículo 44 diz assim: ele ainda estando angustiado, ele ora ainda mais. Ele mostra, e Jesus ele faz esse paralelo com a humanidade. A humanidade, quando eu falo conosco, ele ora mais, a agonia vai tomando conta e ele ora mais intensamente, ao ponto dele se levar, ou na verdade estar num pico de estresse tão grande, e eu acredito que todos aqui já ouviram falar sobre essa passagem, mas o suor era como gotas de sangue que caíam no chão, sangue de Jesus naquele chão, sangue de Jesus saindo por estresse, por angústia, por tristeza, por aflição. Dizem alguns pesquisadores que esse pico de estresse é o mais alto que um ser humano pode passar, e assim Jesus passou. Não tem como, a gente não pode falar que Jesus não conhece as nossas dores. Jesus era conhecido como homem de dores.
então se tem uma coisa que ele sabe passar, passou aqui nessa terra, foi por sofrimento, foi por tristeza e foi por angústia, mas ele não se deixou ser dominado por nada disso. E no versículo 45, enquanto mostra a humanidade de Cristo, mas também a pessoa de Cristo no todo, o Deus encarnado, mas também mostra a realidade humana, a natureza humana caída. No versículo 45 diz assim: quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou os seus discípulos, mas eles estavam dormindo. E aí tem uma vírgula aí que eu quero que você preste bem atenção nessa vírgula. Os discípulos também passaram e passavam por tristezas. Os discípulos também tinham suas fraquezas, como todos nós. Os discípulos se parecem com a gente, como se pareciam com Jesus. E Jesus se pareciam com eles e conosco. Mas tem já uma diferença enorme, escandalosa, porque os discípulos, embora Jesus estivesse dominado, ele estava dominado pelo Espírito Santo, mas embora ele estivesse cheio de dor, cheio de aflição, cheio de tristeza, ele não se deixou dominar por isso, ele não se fez vítima de sofrimento. E aí no versículo 45 fala que o contrário, aqueles homens que estavam com ele se deixaram dominar pela tristeza. No versículo 46, Jesus nos mostra que ele não nos criou, não nos fez, não nos deu a identidade de filhos para que a gente se vitimize. Pelo contrário, ele pergunta: por que vocês estão dormindo? Levantem-se. Não tem desculpa: eu estou cansado, eu passei uma vigília, eu dormi muito mal noite passada, por isso e por aquilo. Ele não tem essa, não dá brecha para o discípulo, não. Ele pergunta: por quê? Porque vocês que conhecem o Espírito Santo de Deus, ou pelo menos você conhece agora o Filho de Deus, você que tem contato face a face, no tato, ouve falar com os próprios lábios do Deus encarnado, por que você ainda se deixa ser dominado pela tristeza? Não tem desculpa para isso. Por mais que é do humano, é de ser humano ficar triste, Jesus ele não repreende ninguém ficar triste. Jesus ele não repreende tristeza de ninguém, ele não estava repreendendo isso. O que ele repreendeu foi que aqueles homens olharam mais para o sofrimento do que aquele que poderia curar toda dor. E ele pergunta: por quê vocês estão dominados pela tristeza? Ou melhor, por que vocês estão dormindo? Por que vocês se entregaram nessa depressão? Por que vocês se entregaram nessa angústia? Por que vocês se entregaram na situação? Por quê? Levantem-se, é imperativo, e orem, para que vocês não caiam em tentação. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. O lugar que Jesus estava era um jardim, mas o jardim não era o jardim do deleite, não era o jardim do Éden, mas era um jardim de dores. O lugar onde Jesus estava era no jardim, mas era um jardim de sofrimento. O lugar onde Jesus estava era um jardim, mas era um jardim de prensa. Exatamente. O Getsemane, a palavra Getsemane, significa prensa de azeite. Naquele lugar, no Monte das Oliveiras, tinha um lugar específico para se prensar as azeitonas. E o lugar era o Getsemane. E logo antes de Jesus ele beber do cálice da ira de Deus, se fazer pecado, não por culpa dele, mas por amor de nós que estávamos em pecado, caídos e destituídos da glória de Deus, ele foi prensado. Jesus se colocou naquele lugar, ele foi para aquele lugar, não é porque era só de costume, é porque lá ele iria ser lapidado, lá ele iria ser forjado. Lá ele mostraria para nós que nossa vida é assim. Nós muitas vezes passamos pelo deserto para sermos prensados. Getsemane, prensa de azeite. Getsemane, o lagar do azeite. E foi nesse lugar que Jesus experimentou a mais intensa agonia. E assim como Jesus, e agora fazendo um paralelo conosco, mais um, também nós passamos por esses momentos. Passamos por agonia, angústia, luta, ansiedade, por aflição, por confusão. Mas a pergunta que eu faço, para já caminhar para metade da mensagem e aplicá-la desde já, é como é que nós estamos saindo? Ou, na verdade, o que sai da nossa vida
quando nós somos prensados pelas circunstâncias. O que sai de nós quando somos prensados pelo sofrimento da vida. É adoração. E agora é a pergunta fácil, dupla. Só pode escolher, na verdade, uma escolha, uma alternativa. Quando você sofre, quando você chora, quando você passa por uma circunstância difícil, o que sai da sua vida? Como Jesus, adoração, ou como os discípulos, tristeza, não só tristeza, mas um desânimo praticamente eterno. E agora eu quero falar com vocês que esse lugar onde Jesus estava, existia sim essa fabricação do azeite, mas eu quero fazer um paralelo de como era feito a fabricação do azeite e o que tem a ver com a nossa vida. Olha que interessante, o que essa passagem ela pode representar para nós em momentos difíceis. O azeite, ele era fabricado, ele passava por 5 prensas. Em cada prensa que a azeitona passava, azeite saía. Mas cada prensa onde o azeite saía, cada azeite servia para uma coisa. E eu quero que você continue e me acompanhe nessa mensagem. O primeiro azeite, na verdade, para sair o primeiro azeite, era recolhido vários sacos de azeitona, muitos sacos de azeitona. E aí o que se fazia? Era a prensa natural. Colocava um saco embaixo e ia colocando outro por cima dele, mais um por cima dele, mais um por cima dele, até machucar o que estava embaixo, até aquele que estava lá embaixo suar, até aquele lá embaixo chorar. E esse azeite que saía era o azeite das primícias, era o primeiro azeite daquela colheita. E esse azeite, ele era o mais precioso, era o mais puro, era o mais delicado, era o que praticamente ninguém punha a mão, era essa pressão natural que acontecia e que aquele azeite saía. E esse primeiro azeite, ele representa o corpo de Jesus. Aquele azeite, ele representa, essa primeira prensa, estava representando a pressão natural de quando Jesus se esvai de toda glória, embora sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas se colocou em nosso meio. Foi a prensa natural, a prensa daquela humanidade caída, e ele se fez igual a nós. Primeira prensa que saiu de Jesus Cristo. E ele entrega aquele azeite, o seu sangue, aquele suor que saía dele, parecendo como uma azeitona prensada, e ele entrega esse azeite como adoração a Deus. Faça-se a sua vontade. 1 Coríntios 15:20 fala que Jesus, ele é o primeiro fruto da colheita. Deixa bem claro, Jesus é a primícia. E naquele lugar, no Getsêmani, o sangue de Jesus vai sendo derramado por toda Jerusalém, por todo o povo. Aquele povo, nós que cremos em seu nome, é esse azeite que começa a nos ungir. É esse azeite também que era utilizado, literalmente, para sagrar reis. Era esse azeite que era utilizado para consagrar utensílios do templo. Então, aquele azeite que ungiu Davi, aquele azeite que ungiu os reis de Israel, era a primícia. Era o azeite da santificação. Esse é o primeiro. Sem ele não tem os outros. Então, nesse ponto específico, eu quero falar com vocês, para vocês, que o primeiro azeite representa Cristo. Cristo. E a partir dele, do segundo, terceiro e o quarto, na verdade, o segundo, terceiro, quarto e quinto, tem muito a ver, não que o primeiro não tenha, mas ainda mais comigo e com você. Enquanto o primeiro era a primícia, e só Jesus podia fazer com que a primícia saísse, porque ele é a primícia da colheita de Deus, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto é o azeite que sai de nós. Vamos ver em qual situação e para que esse azeite saía. O segundo azeite, depois, eles pegavam os sacos de azeitona, já tinha saído aquele primeiro, colocavam agora numa prensa. A prensa já não era mais natural, ela era artificial. E agora essa pressão não vinha dos próprios sacos, era uma pressão maior, era uma pressão externa. É as dores da vida, são as dores da vida. E aí os homens que faziam esse trabalho começavam a rodar os sacos. E cada vez que cada vez que eles colocavam um peso a mais sobre aquelas prensas,
mais um óleo saía, cada vez um tipo de óleo diferente, cada vez um óleo para diferentes fins. O segundo óleo, ou na verdade o segundo azeite que saía, ele era destinado para alimentos. Escute isso, o segundo óleo que saía, ele era destinado para alimentos. O pão naquela época era feito com farinha e uma mistura com azeite. Pão era feito com farinha e azeite. O pão. Teve uma passagem em que a noite se aproximava e os discípulos olhavam para Jesus e falavam: mestre, esse lugar ele é deserto, não tem ninguém aqui, ninguém pode nos ajudar e a gente está com fome, o povo está com fome. E ele disse assim, o pessoal falou para Jesus: Jesus, manda embora a multidão, já era outro lugar, e faz com que esse povo vá procurar comida em outro lugar. E aí Jesus olha para eles desesperados, sem saber o que faziam por si, sem saber o que fariam pelas outras pessoas. Jesus falou: não. Quem vai dar alimento para esse povo, sabe quem é? Não é eles que vão sair correndo por aí, loucamente, parecendo uma ovelha que não sabe para onde vai, desgarrada e que está perdida. Não! Quem vai dar o alimento para esse povo que está com fome, sabe quem é? São vocês. E aí no versículo 16 de Mateus 14, Jesus fala assim: eles não precisam ir, deem vocês mesmos algo para eles comerem. E aqui essa passagem fala para nós, conosco. É aquela passagem onde os discípulos apresentam 5 pães e 2 peixes. E aí acontece o milagre. E aí os discípulos, eles pegam aqueles pães, eles pegam aqueles peixes, e o que é que eles fazem com o povo? Alimentam o povo. Eles pegam do que Jesus fez, do milagre de Cristo, e alimentam o povo. Então, o segundo azeite, ele servia para fazer pão. E é justamente essa nossa missão aqui na terra. É para que a gente possa alimentar o povo. E alimentar com o quê? Um dia Jesus estava lá no deserto e a tentação veio através de Satanás. E aí o Satanás falou assim: transforma essas pedras em pães. E Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Esse é o alimento que Deus nos dá para que a gente possa oferecer para outros, a palavra de Deus. O segundo azeite, a segunda prensa. Então, quando estamos passando por circunstâncias difíceis, prensados, atribulados, mas mesmo assim Deus não olha com pena, não que Ele não olha com compaixão, mas compaixão é diferente de pena. E Ele fala assim: vocês ainda aí, nesse lugar de fraqueza, o meu poder se aperfeiçoa. Vão e alimentem outros povos. Vão e alimentem os outros com a palavra de Deus. Mesmo sendo perseguidos, mesmo abatidos, mesmo parecendo estar dominados pela tristeza, alimentem o povo com a palavra de Deus. Isso tem a ver comigo e com você. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo e alimentem todos os povos. Terceiro azeite. O segundo era para fazer pão, alimento. E o terceiro, olha que lindo. O terceiro, ele era feito para curar. Ele era feito como remédio, ele era feito para ungir feridas. O remédio era colocado, o princípio ativo do remédio era colocado juntamente com o azeite. E o azeite, ele tem um poder que é dele. O poder do azeite é porque ele tem um poder cicatrizante. Então colocavam a essência do remédio, misturavam com azeite e ungiam as feridas daqueles que estavam enfermos. E lá em Tiago 5,16, olha que lindo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Em outras palavras, o que é que esse azeite ele significa para nós? É que mesmo doentes, nós podemos declarar cura sobre outra vida. Mesmo passando por tantas dificuldades, mesmo passando por tantas circunstâncias difíceis. Sabe aquele crente
que é estranho. É estranho porque é crente. Sabe a pessoa mais estranha que eu conheço, ou a classe de pessoa mais estranha que eu conheço é o crente. O crente mesmo, autêntico, aquele que tem a fé em Jesus. Porque é passando pela prova, dando glória a Deus. É passando por uma dificuldade e aconselhando o outro. É o homem com câncer, declarando cura na vida de uma pessoa que está com uma febre, uma gripe. É um homem cheio de dores, olhando para outra pessoa cheio de paixão, compaixão pela outra vida. É uma pessoa que não vê nada de valor em si, a não ser a Cristo. É aquele que diz assim: morrer para mim é lucro, viver é Cristo. É Cristo. Eu não sei viver outra vida. Mesmo se eu for perseguido, se eu for injuriado, se mentirem sobre a minha vida, mesmo cheio de dores e machucões, ainda assim eu louvarei ao meu Senhor e oro por outras vidas. Quantas vezes homens de Deus e mulheres de Deus não foram usados por Deus, passando por grandes tribulações? É o azeite saindo dessa vida. Não, eu não olho para mim, eu ainda tenho uma missão sobre o outro. E quem é o outro? O meu próximo. O outro pode ser o seu irmão aqui na igreja, como pode ser a pessoa que está na praça. O outro pode ser essa pessoa que está do seu lado, como pode ser a pessoa que é do seu trabalho. É você cheio de dívidas, ou pelo menos cheio de dificuldades, e olhar para o outro e falar assim: meu irmão, ainda assim eu louvarei ao meu Senhor, o Deus da minha salvação. Terceiro azeite é esse, para curar, para ungir feridas. Quarto azeite, esse é lindo. Não que os outros não sejam, claro, mas esse também é lindo. Ele era feito para perfume. A essência do perfume era misturada com azeite. E aí tem um versículo de Coríntios, que Paulo fala à igreja de Coríntios. Vocês sabem muito bem. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. O aroma de Cristo. Fragrância de vida. Esse aqui, ele é daquele que você não precisa falar nada. Esse é aquela máxima: vá pregar o evangelho, se preciso for, com palavras. Esse é aquele azeite, quando a gente está passando também por dificuldades, por agonias, por aflições, em casa, fora de casa, é abismo chamando abismo, e mesmo assim louvando, temendo, orando, a nossa fé vai aumentando, e a gente passa por locais e alguém sente a presença de Deus porque a gente passou. Alguém vê a glória de Deus em nossa vida porque a gente passou. É quando a gente vai para algum lugar e as pessoas falam: tem algo diferente aqui, tem um cheiro diferente aqui. Eu consigo sentir Jesus, eu consigo sentir algo bom. É quando a gente chega num lugar podre e faça com que daquele lugar ainda alguém possa sentir cheiro de vida. É quando a gente, passando por tudo isso que já foi falado, a gente chega naquele lugar escuro, onde está fedendo, e as pessoas possam sentir em nós vida. Onde a morte não tem vez, o cheiro da morte não consegue sobressair quando o cheiro da vida chega. E o quinto azeite, já chegando para o final, o louvor pode se posicionar. O primeiro era a primícia de santificação. O segundo para alimento. O terceiro para feridas, para curar feridas. O quarto para o perfume. E o quinto azeite, não era jogado fora. O último dos azeites, nada de adoração, nenhuma oração feita com um coração verdadeiro de um adorador quebrantado, contrito, nenhuma oração de um justo é lançado fora. Nenhum clamor de um justo é lançado fora, nenhum azeite é desperdiçado. E o último azeite, ele era destinado para iluminação.
Era o óleo que se colocava nas lamparinas para elas continuarem a queimar, 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 sem parar, para iluminar as trevas. E Deus fala, Cristo fala: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês não podem se esconder. Pelo contrário, se coloquem em um lugar apropriado, iluminem as trevas. Vão para onde se precisa, vão para o lugar onde as trevas dominam hoje, mas vão para aquele lugar, convocados e chamados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, para iluminar. Na escola, na faculdade, na vida profissional, na família. Vão para lá e sejam a luz de Cristo. Brilhem em vocês e diante dos homens a glória de Deus. Mostrem as boas obras. Não que por elas vocês são salvos, mas são para elas que a salvação, a fé vem pela graça, e a graça a salvação vem pela graça, vem pela fé, por meio da fé. Não é por obras, mas tudo isso, a salvação, ela vem para que a gente possa mostrar para esse mundo as boas obras de Cristo. Então mostrem as boas obras, iluminem esse mundo, preguem a palavra, parem de falar e murmurar que esse mundo não presta. Seja a resposta de Deus para esse mundo. Ah não, porque esse mundo jaz do maligno. Parabéns, você descobriu aquilo que já foi revelado. Nota dó. Que o mundo jaz do maligno, a gente sabe. Mas será que o mundo sabe que nós somos filhos de Deus? Será que o mundo vê em nós a face, a semelhança de Cristo? Será que o mundo vê em nós a glória de Deus? Ou como o mundo nós murmuramos pelas mesmas coisas? Ou como o mundo nós desejamos as mesmas coisas? Ou como o mundo nós somos afligidos pelas mesmas coisas? Ou como o mundo a gente vive pelo que a gente vê e não pelo que crê ou que cremos? Ou como o mundo nós quando nós nos sentimos abatidos, nós nos encurvamos e esquecemos do Deus que é todo-poderoso. Ou como o mundo nós vivemos por aquilo que virá, não por aquilo que já veio, a salvação. Ou como o mundo nós ainda continuamos com essa vida triste, sem graça, que não ilumina a vida de ninguém, trevosa, pesada, angustiada, que reclama de tudo. Esses dias eu estava na casa dos meus pais, e aí eles estavam contando uma história, minha irmã e minha mãe, que foram visitar uma pessoa, e essa pessoa, ela está com a filha com uma probabilidade de ter um câncer de tireoide, na região da tireoide. E essa mãe disse assim: meu Deus, poupe a vida da minha filha, mas me leve logo. Eu já vivi muito. Estou cansado dessa vida. Me leva. A gente procura só um probleminha para ficar reclamando o tempo todo. Jesus, está difícil demais, me leva logo. Não. Estava difícil para Pedro, estava difícil para Tiago, para João. E Jesus não falou assim: não, vamos comigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que ele falou para eles, não. Fiquem de pé, orem. Tentações virão para fazer com que vocês caiam no Getsemane. Provações virão para fazer com que vocês fiquem não mais de joelhos, mas prostrados, como se a terra e vocês sejam um só, desde que não são, para serem consumidos pela tristeza, dominados pela tristeza. Tudo é dor, murmuração. Não, a gente vive pelo que a gente crê e a gente ilumina o mundo nisso. O que é que esse homem tem? O que é que essa mulher tem? Depois de tudo isso, continua de pé. O que é que essa pessoa faz de diferente que eu, como ela, não consigo? E você olhar para ela: meu irmão, eu não tenho poder em mim nenhum.
Eu só estou de pé porque a graça me alcançou. Vem comigo. Vem conhecer esse Jesus todo-poderoso. Esse Jesus que se compadece das nossas tristezas, que nos levanta e nos faz caminhar com Ele. Que embora a vida aqui ainda seja dura, difícil e cheia de dores, mas nós sabemos que o melhor já veio, a salvação, mas ainda esperamos por algo em que nós podemos colocar toda a nossa esperança. É naquele dia onde nem dor, nem choro terá vez. Não haverá mais pranto e tristeza. É na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha esperança está lá. E aí quando a gente acha que Jesus, ele sai dali, soa gotas como de sangue, e venceu, não mais sofreu, e como na história que é contada por aí, Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, felizes para sempre, como se fosse tipo assim, não passou por mais dores, não teve mais problemas, nesse sentido, não. Do Getsemane, sabe para onde ele foi agora, resoluto, de pé, sacudido a poeira, ele foi cumprir a sua missão, e a sua missão era a cruz. Foi lá, se colocou, ninguém colocou Jesus na cruz, ele se colocou lá. Ele triunfou naquela cruz. Ele triunfou também de joelhos no Getsemane. E é isso que Deus tem para mim e para você hoje. Se coloque de joelhos, ore, leve a sua causa a Deus, mas sabendo que quando você se levantar, ou Ele te levantar e você se colocar de pé, a vida continua, mas ela continua mais doce. Que embora o que venha, a gente não sabe o que vem, mas nada vai te fazer, ou me fazer, se abalar. O mundo já não tem mais vez. A morte não nos assusta mais com seu aguilhão. Nós agora vivemos para Cristo e esperamos a sua vinda. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos força, te pedimos, Deus, discernimento, te pedimos, Deus, que o Senhor se revele a nós. Tire o véu dos nossos olhos escuros, pretos, sem vida e sem cor, caótico. Te pedimos, Deus, para que agora, de agora em diante, tudo que sai dessa prensa, da prensa da nossa vida, seja agora, Deus, adoração, não mais murmuração, não mais, Deus, agonia e desespero como quem falta esperança, não, mas sabendo que tudo tem um propósito, e que a gente possa, Deus, te glorificar em meio a tudo isso. Nos dá um coração de um adorador que não espera por aquilo que vem, mas se satisfaz com aquilo que já tem. O Senhor é o nosso pastor, é o que temos, é suficiente, nada nos falta e nem nos faltará. Apacenta o nosso coração, Senhor, apacenta o nosso coração, nos dá prazer na Tua vontade, nos faz proclamar, Deus, a Tua palavra, nos faz, Deus, ser fragrância de vida a outras pessoas, nos faz, Deus, curar através do Teu Espírito Santo as feridas dessa sociedade, das nossas famílias, de quem conhecemos. Mesmo de joelhos, Pai, nos coloca de pé em prontidão para a batalha que é Tua, e o Senhor nos chamou para lutar junto conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.